Olá! Hoje vamos mergulhar num assunto que parece quase impossível, mas que é absolutamente essencial. Como a gente consegue dar um valor, em dinheiro mesmo, para o meio ambiente? É uma tarefa super complexa, mas que define muito da nossa relação com o planeta. Para começar, vamos direto ao ponto com uma pergunta. Quanto vale um rio limpo? Ou, sei lá, o ar puro que a gente respira numa cidade? Parece até uma questão de filosofia, né? Mas as respostas têm consequências muito reais. Pois é, a pergunta pode parecer abstrata, mas ela é bem prática. São juízes que precisam definir o valor de uma indenização por um desastre ambiental e são economistas que precisam calcular os custos disso tudo. Eles sim precisam de uma resposta concreta. Para a gente entender melhor esse quebra-cabeça, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, o desafio de colocar preço na natureza. Depois, a base legal por trás disso. Aí a gente entra no que é o tal do valor econômico total, como ele é calculado, e, para fechar, por que tudo isso importa tanto. Ok, vamos começar. O tamanho do desafio fica claro logo de cara. Como é que se coloca em reais o valor de uma espécie que foi extinta para sempre? Ou de um ecossistema inteiro que foi destruído? É, é uma tarefa gigantesca. E essa necessidade de valorar o meio ambiente não é só um exercício acadêmico, não. Ela tem uma base jurídica muito sólida, que começa com uma distinção super importante: a diferença entre impacto e dano ambiental. Entender a diferença entre esses dois termos é crucial. Pensa assim: impacto ambiental é qualquer alteração, pode ser boa ou ruim. Agora, o dano ambiental é sempre negativo. É um prejuízo claro, e é o dano que faz nascer a obrigação legal de reparar o que foi feito. E essa obrigação na lei brasileira é bem clara. Esse trecho da Política Nacional do Meio Ambiente define o que a gente chama de responsabilidade objetiva. O ponto mais importante aqui é, independentemente da existência de culpa. Ou seja, não importa se teve intenção ou se foi só descuido. Se a atividade causou o dano, a obrigação de reparar existe. Ponto final. Isso nos leva a um conceito jurídico ainda mais poderoso: a teoria do risco integral. Traduzindo do juridiquês, quem tem uma atividade que pode poluir assume todos os riscos que vêm com ela, sem exceção. Não adianta vir com desculpa. É por isso que calcular o valor do dano de um jeito preciso se torna uma necessidade tão grande. Certo. Então, como os economistas se encaram essa missão? Eles usam um conceito que funciona como uma caixa de ferramentas, chamado Valor Econômico Total, ou VET. É uma estrutura pensada para garantir que todos os aspectos do valor da natureza sejam levados em conta. O VET é, na verdade, a soma de várias partes. Começa com o valor de uso direto, que é o mais óbvio: madeira, pesca, o turismo. Depois tem o valor de uso indireto, que são serviços que a natureza presta de graça, como a proteção de um manguezal contra a erosão. Tem também o valor de opção, que é o potencial futuro, sabe? Pensa nos remédios que ainda podem ser descobertos na biodiversidade. E, por fim, o valor de existência, que é o valor que a gente dá a algo só por saber que existe, como a floresta amazônica, mesmo que a gente nunca vá até. Ok, a teoria parece fazer sentido. Mas, na prática, como é que esses valores são calculados? Como isso vira número? Vamos dar uma olhada em alguns dos métodos que os economistas usam para fazer essa mágica acontecer. O método de preços hedônicos é fascinante. Ele basicamente observa como fatores do ambiente afetam os preços de mercado. Por exemplo, a diferença de preço entre duas casas idênticas, uma do lado de um parque limpo e outra perto de uma fábrica poluente, ajuda a revelar o quanto as pessoas valorizam, em dinheiro, um ambiente mais saudável e tranquilo. Outro método é o do custo de viagem. A lógica aqui é bem simples: o quanto as pessoas estão dispostas a gastar para visitar um parque ou uma praia. A gente soma tudo: combustível, comida, tempo de viagem. Toda essa despesa reflete o valor de lazer que aquele lugar tem para as pessoas. É uma forma de medir o valor usando gastos reais. E quando não tem um mercado óbvio? Aí é que entra a valoração contingente. Esse método cria um mercado hipotético através de pesquisas com perguntas diretas como esta. A ideia é descobrir quanto as pessoas estariam dispostas a pagar para proteger um recurso ambiental mesmo sem usá-lo diretamente. Beleza, depois de ver toda essa complexidade da lei e dos métodos econômicos, vamos dar um passo atrás e olhar a imagem completa. Afinal, por que todo esse esforço de valoração é tão fundamental? Então, o ponto central é este: valorar a natureza é tornar o invisível visível. É transformar benefícios como ar puro e clima estável em números concretos.
Números que podem ser usados num tribunal, que justificam investimentos em conservação e que responsabilizam quem causa o dano. No fim das contas, é sobre dar à natureza um assento na mesa onde as decisões econômicas são tomadas. E para a gente terminar, fica aqui uma reflexão. Todo esse processo foca em calcular o custo da perda, mas a verdadeira mensagem talvez seja exatamente o contrário. Se a gente agora consegue calcular o preço da destruição, o que isso nos diz sobre o imenso valor de preservar? O que muda quando a gente passa a enxergar o nosso mundo através dessa lente?